Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Finanças e Filosofias em Foco. E o nosso tema de hoje será uma pequena reflexão sobre a idade dos 40 anos. Eu costumo dizer que esta idade dos 40 anos costuma ser a idade da maturidade, a idade da sabedoria. E por quê? Porque geralmente nesta idade, a partir dos 40 anos, as pessoas elas costumam parar e analisar. Elas costumam refletir mais e profundamente sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o sentido das coisas. Costumam refletir bastante sobre a própria vida, sobre as pessoas que estão em volta dela, enfim. Nesta idade, a partir dos 40 anos, as pessoas começam a cair a ficha. Elas começam a desenvolver um discernimento muito mais amplo, muito maior do que antes elas tinham. Elas costumam entender e compreender coisas que antes elas não enxergavam, que antes elas não haviam descobrido. E a partir dessa idade dos 40 anos, elas descobrem que a maioria das coisas nessa vida, nesse mundo, elas são totalmente vulgares e ilusórias. Veja bem, infelizmente, existem muitas pessoas que aos 40 anos ou mais ainda vivem pagando aluguel ou morando de favor na casa de familiares. E aos 40 anos de idade não se espera mais que alguém esteja ainda vivendo de aluguel ou de favor. Porém, infelizmente, é o que mais vemos. São pessoas ou que estão morando de aluguel, pagando aluguel, morando de favor, ou vivendo em casas financiadas. Não que eu tenha nada contra a pessoa financiar uma casa. Se de repente ela não teve uma condição, uma oportunidade de comprar à vista, de construir a sua casa, talvez uma das opções mais viáveis seja exatamente esta, a de financiar uma casa. Porém, nunca foi e nunca será a opção mais inteligente, a opção ideal. E por quê? Por que financiar uma casa não é a melhor opção? Simplesmente porque se perde muito dinheiro fazendo-se financiamento, seja de carro, moto ou até mesmo da própria casa. Os juros que se pagam é muito alto. É uma quantidade de dinheiro muito grande que se perde, que se paga através de um financiamento. Só para você ter uma ideia, você teria coragem de puxar uma nota de R$100 da sua carteira, rasgá-la todinha e jogar no lixo? Se você tiver em sã consciência, lúcido, você teria coragem de fazer uma besteira dessa, de pegar uma nota de 100 ou até mais, rasgá-los todinho e jogar no lixo? Eu acredito que a sua resposta seja não. Pois é exatamente isso que acontece com quem faz financiamentos. Todo aquele valor excedente, todo aquele valor a mais que ela paga
é simplesmente um dinheiro que ela está rasgando e jogando fora. O problema é que ela não está apenas rasgando dinheiro e jogando fora. Ela está rasgando tempo, rasgando saúde, rasgando esforço, suor e muito trabalho. Portanto, o ideal mesmo é a pessoa conseguir trabalhar, juntar um dinheiro e construir a sua casinha. Agora, veja bem, por que muitas destas pessoas, eu não vou aqui generalizar, é claro, existem as exceções. Porém, a maioria dessas pessoas que infelizmente chega a esta idade, 40, 50, 60 anos, e não conseguiram conquistar nada na vida, não conseguiram conquistar a sua casa própria, não conseguiu conquistar o seu carrinho, a sua motinha ou algumas coisas a mais. Muitas dessas pessoas não conseguiram construir um patrimônio simplesmente porque foram pessoas negligentes, foram pessoas que não agiram com sabedoria no tempo em que elas ainda eram jovens. Porque, veja bem, a partir dos 40 anos, muitas pessoas já começam a perceber mudanças substanciais em seu corpo e em sua mente. Qualquer pessoa a partir dos 40 anos de idade, elas não costumam ter mais a mesma saúde, a mesma energia, a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição que ela tinha quando tinha 20, 25 anos de idade. Por mais saudável que seja uma pessoa aos 40 anos, ela não tem mais o mesmo vigor, a mesma força, a mesma energia para trabalhar, para lutar, para conquistar as coisas. Ou seja, se estas pessoas tivessem aproveitado o tempo de mocidade, de juventude, para construir patrimônio, estas pessoas hoje provavelmente estariam em uma condição de vida melhor, estariam com suas vidas mais estabilizadas. E muitas dessas pessoas não aproveitaram o seu tempo, o seu dinheiro, o dinheiro que elas conseguiram, conquistaram trabalhando. Muitas dessas pessoas, elas trabalharam sim na sua juventude, porém não souberam aproveitar esse dinheiro e pegava todo esse dinheiro que ganhava e simplesmente só farriava, só curtia, com prostituição, com farras, bebedeiras, jogatinas, vícios de todas as formas. Ou seja, a nossa idade de juventude, quando estamos novos ainda, esta é a fase, esta é a idade que devemos nos preocuparmos de construirmos patrimônio, estudarmos para conseguirmos o melhor emprego possível, a maior estabilidade possível. É a fase que devemos nos preocupar em acumular algum bem material, porque sabemos que a idade vai chegar, o tempo vai passar, e se você não tiver conquistado as coisas que precisa conquistar no tempo certo de conquistar, provavelmente você vai ficar muito frustrado, você não vai conseguir, de repente, nem mesmo proporcionar uma mínima de dignidade e estabilidade para você e para sua família. É nesta idade dos 40 anos que muitas pessoas, elas entendem, percebem que muitos daqueles que elas consideravam como amigos, na verdade, não era amigo coisa nenhuma.
No mundo em que vivemos, a gente pode contar nos dedos de uma mão quantos amigos temos de verdade. Não se iluda com quantidades. Não se iluda com amizades artificiais. Amigos de verdade são muito poucos. E aos 40 anos você acaba descobrindo que, na verdade, todo mundo te odeia. Essa que é a verdade. Todo mundo te odeia, ou pelo menos quase todo mundo que está em sua volta não gosta de você, não quer o seu bem. Pelo contrário, às vezes só estão ao seu lado por inveja de você e por interesse de alguma coisa que você tenha ou que você possa fazer por elas. Mas, na verdade, ninguém gosta de você. Ninguém quer o seu bem de verdade. Esta é uma triste realidade, mas é a realidade. Então, muitos dos amigos que você achava que eram amigos, né? Amigos que só estavam do seu lado em momentos de farra, de lazer, de curtição. Talvez hoje, se você pegar o telefone e mandar uma mensagem para ela pedindo um dinheiro emprestado, mesmo que essa pessoa tenha a condição de te emprestar um dinheiro, de te ajudar, provavelmente ela não vai fazer isso. Então, assim, se você se enquadra hoje nessa idade de 40 anos ou mais, eu, particularmente, ainda não tenho esses 40 anos. Estou beirando, porém ainda não tenho esses 40 anos. Mas já consigo enxergar muitas coisas, já consigo ter uma percepção muito grande de certas coisas que muitas das pessoas só conseguem alcançar quando estão realmente com 40 anos ou mais. Então, assim, se você se enquadra nessa idade e nessa circunstância de, infelizmente, ainda não ter uma casa própria para morar, não ter um carro, não ter uma moto, andar a pé pelas ruas da cidade como eu conheço. Eu conheço muitas pessoas, né, que já têm seus 40 anos ou mais, que andam nas ruas a pé. Não tem sequer uma moto para se locomover. Porém, quando você vai buscar, vai puxar o histórico de vida dessa pessoa, dos anos passados, dos anos anteriores, quando essa pessoa ainda era jovem, você vai acabar descobrindo que são pessoas promíscuas. São pessoas que não se preocuparam em trabalhar e acumular algum patrimônio, alguma estabilidade para suas próprias vidas. Foram pessoas negligentes que só pensavam em curtir, só pensavam em curtição, em bebedeira, em farra, em prostituição. E o dinheiro que elas ganharam e que deveriam ter aplicado de forma sensata e inteligente na aquisição de bens, na aquisição de patrimônios, estas pessoas simplesmente gastaram tudo o que tinham com prazeres carnais, com prazeres momentâneos, com prazeres ilusórios. Se você se encontra em uma circunstância dessa que eu acabei de relatar, o que eu poderia sugerir a você é que talvez não seja tarde demais para você ainda tentar correr atrás de uma estabilidade melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Se sacrifique, se esforce, corre atrás, trabalhe dobrado para poder você sair dessa circunstância da qual você talvez se encontre.